Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, mantendo ainda a questão dos cuidados por conta da pandemia, tá bom? E hoje, mais uma aula gravada do conteúdo de história, conteúdo este do sexto ano. E o conteúdo do sexto ano, nós estamos vivenciando o fim do Império Romano. Vamos fazer essa finalização através de isso, muito bem, através de exercícios que possam efetivamente colaborar com a sua aprendizagem histórica. Tá bom assim? Pois bem, dito isto, nós iremos fazer questões de múltipla escolha. Questões que você tem que assinalar somente uma alternativa. Porque é muito bom você praticar esse tipo de exercícios que você vai estar se preparando para o Enem, por exemplo. Ah, professor, vai demorar um pouco, mas vai chegar para você. Enquanto antes você começar a estar fazendo esse tipo de situação, de exercícios, de assinalar, melhor para você. Sem dúvida nenhuma. Você só tem a ganhar com isso. Iniciando a atividade de finalização através de exercícios, até que temos isso. Nós temos na página 266 a primeira questão que diz assim: várias razões explicam as perseguições sofridas pelos cristãos no Império Romano. Entre elas, letra A oposição à religião do Estado romano e a negação da origem divina do imperador pelos cristãos. Letra B. A publicação do Edito de Milão, que impediu a legalização do cristianismo e alimentou a repressão. Letra C. O ódio de Constantino aos seguidores de Cristo. Letra D. O fortalecimento do paganismo sob o imperador Teodósio, que mandou martirizar milhares de cristãos. Qual seria a alternativa aqui então, dessas quatro que se apresentam? Isso, muito bem, viu? Você vai longe. A oposição à religião do Estado, não é verdade? Isso. Romano e a negação da origem divina do imperador pelos cristãos. Essa é a alternativa correta, a letra A da primeira questão. Vamos para a segunda. Segunda questão que já fica na página 264. Muito bem, meu querido, minha querida. Diz assim: o Edito de Milão, no processo de desenvolvimento histórico de Roma, reveste-se de grande significado, tendo em vista que, letra A, tornou o cristianismo a religião oficial de todo o Império Romano, terminando com a concepção de Rei Deus. Letra B, acabou inteiramente com os cultos pagãos que então dominavam a vida religiosa. C, deu prosseguimento à política de Diocleciano de intenso combate à expansão do cristianismo. E a letra D, proclamou a liberdade de culto cristão, passando Constantino a ser o protetor da igreja. Qual é a letra a ser assinalada? Muito bem. A letra D, proclamou a liberdade de culto cristão, passando Constantino a ser o protetor da igreja.
Terceira questão, ainda na página 264. Na história de Roma, o século III da era cristã é considerado o século das crises. Foi nesse período que, letra A, as tensões geradas pelas conquistas se refletiram nas contendas políticas, criando um clima de constantes agitações e promovendo desordens das cidades. Letra B, o exército entrou em crise e deixou de ser o exército dos cidadãos proprietários de terras. A letra C, o Império Romano começou a sofrer a terrível crise do trabalho escravo, base principal de sua riqueza. D, os soldados perderam a confiança no Estado e tornaram-se fiéis a seus generais, partilhando com eles os espólios de guerra. Qual é a letra a ser assinalada? Isso. Letra C, terceira questão, letra C. Quarta, a importância de Otávio Augusto na Roma antiga concentra-se principalmente no seu esforço para, letra A, solucionar a crise agrícola decorrente da falta de pequenas propriedades. Letra B, vencer as guerras púnicas, trazendo paz para a sociedade romana. Letra C, estruturar um império com um governo centralizado, apoiado em instituições republicanas. Letra D, impedir que as reformas introduzidas pelos Gracos alterassem a estrutura agrária de Roma. E a letra E, favorecer a expansão do cristianismo, conciliando seus princípios com a filosofia romana. Qual é a letra? Muito bem, letra C, quarta questão, letra C. Sexta questão, ainda na página 264, nós temos a seguinte situação, a seguinte questão. A Pax Romana, que, isso, muito bem, meu querido, minha querida, caracterizou os 2 primeiros séculos da era cristã, marca um período de controle das guerras civis, das revoltas coloniais e dos conflitos urbanos. A adoção dessa política ocorreu no governo de letra A, Caio Júlio César, letra B, Otávio, letra C, Nero, letra D, Calígula e letra E, Tibério. Qual é a letra a ser assinalada aqui? Letra B, Otávio. Vamos prosseguindo para finalizarmos esses exercícios. Na página 265, exercícios de múltipla escolha, diz assim: no contexto do Império Romano, denominado Baixo Império, observa-se a decadência de Roma e a atuação de Teodósio, que, entre outras realizações, que foi que ele fez? Muito bem. Criou a tetrarquia e elaborou o Edito do Máximo. Letra B. Promulgou o Exército de Milão, concessão da cidadania a todos os homens livres do Império e organizou em códigos de leis. C. Oficializou o cristianismo e determinou a divisão do Império Romano em Império do Oriente e Império do Ocidente. A letra D,
implantou a Pax Romana e deu prosseguimento à perseguição aos cristãos. Letra E, organizou o idioma latino e não aceitou o culto imperial. A alternativa a ser assinalada na 7ª questão, na página 265, é a letra C de casa. É a letra C de casa. Vamos para a página de número 268, que vai nos mostrar a organização política do continente africano, principalmente do reino Axum. Vamos observar. E também, havendo tempo para isso na aula de hoje, observar a penetração, a chegada da religião cristã a esse reino africano. Tá bom? Diz assim: a decadência do reino de Kush marca a ascensão de uma nova ordem política e social na região oriental africana. Sua localização geográfica a colocava entre as duas forças do século I depois de Cristo, no Ocidente, o Império Romano, e no Oriente, o Império Persa. As tensões resultantes desse ponto de encontro deram origem ao primeiro Estado unificado em torno de uma religião não africana. Foi o Reino de Axum. A unificação e cristianização axumita. A crise do século III depois de Cristo levou o imperador Diocleciano a reorganizar a administração do Império Romano. Um dos pontos chaves era a defesa das fronteiras mais remotas do vasto império no continente africano. Como não dispunha de tropas suficientes, a solução foi negociar com povos às margens das fronteiras romanas, que, armados e financeiramente apoiados, puderam estabelecer uma nova ordem política na região. É nesse contexto que os nobatas, um dos povos apoiados pelos romanos, conquista a cidade de Meroé, capital do antigo reino de Kush, em 350 d.C. A dissolução do reino de Kush dá origem a 3 outros estados: a Nobatia, ao norte, o reino de Dongola, ao centro, e o reino de Alodia, ao sul. Os contratos comerciais com regiões como Constantinopla e Península Arábica garantiram uma rica mistura de elementos egípcios, gregos e médio-orientais. É no final do século VII, início do século VIII, que se inicia o processo de unificação a partir do norte, com a criação de vários cargos públicos que misturavam títulos gregos a outros já existentes desde o reino de Kush. O cristianismo era a religião oficial e desempenhava um papel fundamental na estrutura econômica da região. Os monastérios coptas, aqui no nosso livro tem sempre essa seção, não é? Explicando o que significa copta. Copta, não só coptas, todos os termos que são novidades para vocês, ele aparece aqui, não é? Eram centros agrícolas e de produção de artesanato. O rei era também o chefe da igreja, podendo celebrar missas e ministrar sacramentos.
Assim como no reino de Cush, a sucessão do reino dependia da linhagem matriarcal, o que mostra a importância das mulheres nessa sociedade, em que ocupavam cargos como conselheiras ou candácias. O reino de Axum era bastante próspero, garantido por 2 colheitas anuais de milho, cevada e tâmaras, além de criações de gado bovino e suíno. O rei era o proprietário das terras e as famílias camponesas exploravam-nas em troca de impostos pagos ao clero. Como no Egito Antigo, o rio Nilo era a fonte das terras e via no transporte para a produção de cerâmica, tecidos e utensílios. O rio Nilo era uma via de transporte, sem dúvida nenhuma, não é? Além da produção agrícola, que poderia fornecer ali no período de secas, através do humus fertilizante. Vocês lembram disso? Tem um subtítulo aqui na página 269 que diz assim: a expansão árabe e islâmica. A expansão árabe e islâmica, a chegada da expansão árabe nessa região africana. Nos dias de hoje, a gente verifica uma grande presença de muçulmanos na África. 269 diz assim: a expansão árabe e islâmica. Após a ocupação árabe e a expansão do islamismo no Egito, em 639 d.C., as relações com o Império Axumita tornaram-se gradativamente mais tensas. Significa que aos poucos mais tensas, não é? E no século X, com a ascensão do Califado Fatimita, que a pressão para a adoção do Islã como religião oficial cresce. Assim, no norte, mais próximo da região geográfica, o comercialmente do Egito, surge a figura do eparca, um soberano hereditário muçulmano que controlava a economia e as rotas comerciais do Egito islâmico. Esse processo criou 2 elites, uma tradicional cristã e a outra comercial e muçulmana, oferecendo novas relações de poder e rotas comerciais pelo Mar Vermelho. O conflito entre 2 elites surge em textos europeus sob a forma do lendário reino de Preste João, um oásis no mar de infiéis muçulmanos. Tá bom, pessoal? Vou concluindo por aqui, esperando que você tenha absorvido conhecimento histórico. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau para vocês.